começar. Então, vamos progredir. Então, nós vamos hoje no capítulo 17, juízo final. Já estamos aí no final do ano e o último dia de estudo será hoje, né? Então, só retornaremos depois do dia 16. 16, né? Dia 16 de janeiro. Essa é a data que a gente retornará. Então, avisem a todos, depois a gente pode comunicar no grupo, que será dia 16, a nossa volta. A princípio, eu queria só agradecer as contribuições dos nossos irmãos que fizeram aí para a nossa irmã Gisele, que a gente está organizando todo o trabalho para dar esse suporte para ela, para passar esse final de ano já mais ou menos resolvido, esse problema dela. Então, a gente vai passar depois no grupo um relatório do que nós fizemos. Tá bom? Muito obrigado a todos. E a gente se sente feliz por todos estarem juntos nessa luta. É um momento bom, né? De final de ano, de Natal. Eu acho que foi bacana. Não temos encontros e a gente tem esse momento aí legal. Fazer uma família feliz. Então, vamos lá, gente. Juízo final. Juízo final. Tem muita gente que acredita em juízo final, né? Tem muita gente acreditando que vai ter um dia que vai ter um final infeliz ou feliz para um espírito, para uma alma. Isso se a gente considerar, se a gente tiver uma visão única da vida, e não ter a reencarnação, a questão é exatamente pensar por esse caminho, né? Que seria um julgamento da alma por suas atitudes, por sua infelicidade. Então, a gente sabe que a doutrina espírita nos deixa muito à vontade. Tem alguém aí com o microfone aí, me atrapalhando um pouco. Quem é? Desculpa, sou eu. Perdão. Não, mas tudo bem. Só avisando mesmo. Então, aí, o juízo final aqui tem esse primeiro, a passagem de Mateus, que eu gostaria que alguém lesse aí para nós, e depois nós entramos já na explicação do Evangelho, de Kardec, com relação a essa passagem aqui. Então, vamos lá. Quem pode ler para nós? Eu vou só ler esse 62, depois alguém aí vai pensando aí quem pode ler. Esse 62, só para dar uma ênfase aqui no começo. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará um dos outros, como um pastor separa os bodes às ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, etc. Então, a gente tem essa passagem 25, 31 a 46. O Evangelho também já está classificando essa passagem. O que nós, a princípio, podemos tirar esse primeiro colóquio de São Mateus e que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? A gente está vendo aqui uma manifestação de uma parte poética, né? Então, é um momento que teríamos assim o nosso filho do homem, que seria Jesus, estando partindo da terra
depois de avaliar tudo, né, chegaria nos planos mais altos e poderia chegar para as nações uma avaliação geral das nações. Quem é bom, quem é ruim, né? Quem pode estar à direita, quem pode estar à esquerda. O que significa isso? Quem pode estar à esquerda, pode estar à direita? Quem está na direita é melhor, quem está na esquerda é pior? Como é que vocês interpretam isso aqui, gente? Nessa poética colocação de São Mateus. Aqui está que as ovelhas são boas e os bodes são maus. As mulheres são Por boas. que isso? Os homens são... O cara chama assim o bode velho, né? Por que o bode tem essa classificação? Às vezes, naquela época, tinha algum preconceito contra o bode, né? Não sei. Você sabe que na maçonaria, o bode, né? O maçom é chamado de bode, né? Fala aí, Perim. Eu ia dizer que o bode é fedido, né? Quem já teve bode ou já conviveu, né? Já esteve próximo de um bode, sabe o tanto que o bicho é fedorento, né? E a ovelha é um animal considerado sagrado desde, né, milhares de anos aí. Era o meio de vida da população da época. Então, acho que Jesus usava essa metáfora da ovelha como sendo alguém bom e o bode como sendo alguém desprezível. Eu sempre entendi dessa forma. A não ser que o Daniel tire da cartola aí. Melhor. Perim, a gente é um bode, né? O bode... Você sabia que o padre... Depende muito da relação, depende muito de quem está sentindo o cheiro, né? Para os bodes são cheirosos, nós é que somos fedorentos. Então, assim, é uma referência preconceituosa. O que é escuro, o que é claro, o que é fedido, o que é escuro, o que é claro, isso é muito preconceito. Eu acho que Jesus falou para o entendimento do povo da época mesmo, né? Eu imagino que se ele falasse dos porcos, né, exatamente porque os judeus tinham a questão do porco também como sujo, né, imundo. Então, assim, as metáforas que Jesus tinha que falar de acordo com o entendimento, né? Então, provavelmente, eu não sei o que o bode... qual que era a referência do bode da época, mas era uma coisa mais ou menos assim. Não, na época lá, o que se tinha muito... na criação era animais e ovelhas e bodes juntos, né? Então, isso era comum em todo quintal. Igual lá no Nordeste, o que tem lá hoje? O que eles criam? Cabras e bodes. Meu pai criava ovelha, engraçado que lá em casa nunca criou bode. Eu não entendi por que, de repente, devia ter algum preconceito. Só tinha ovelha. Mas a gente vê no galinheiro, por exemplo, o galo e a galinha, né? O galo sempre tem pouco galo, né? Não põe 2 galos, né, num galinheiro, né? Na verdade, o galo no galinheiro ali, ele tem... Até esses dias eu vi que as galinhas podem produzir mais até sem o galo. Eu não sei se vocês viram isso numa reportagem que saiu no Rural. Eles descobriram que se tirar o galo, elas produzem mais ovos. Interessante, né? Então o galo intimida. O galo é complicado às vezes. Mas assim, a figura do bode aqui quer registrar aquela figura mais grosseira mesmo, né? Aquela que é mais sem hábitos, aquela figura que realmente faz a bagunça, né? E isso vem trazendo culturalmente. Culturalmente é isso. Mas eu achei interessante que você tem também a figura do padre, que é aquele que recebe no confessionário as confissões e tudo mais. Antes, ele não era padre, ele era bode.
Aí vai complicar mais ainda, né? Porque todo mundo contava o segredo para o bode, né? Ou seja, certamente para aquele mais velho, aquele mais espertinho, aquele mais dentre todos o que fica mais assim, que você pode chegar e falar as coisas para ver o que ele fala, né? Então, certamente é uma cultura que nasceu daí. Então, isso foi trazido para a maçonaria, né? A maçonaria tem lá quem participa de maçonarias tem o segredo deles. E maçom é pedreiro, né? Eles estão fazendo uma obra, a obra tem os alicerces, então tem seus segredos. Então, por isso que a maçonaria tem tantos segredos, porque existe ali um trabalho profissional de segredos, né? Então, e são obreiros, são trabalhadores, querem fazer. Então, mas a figura do bode, por que é o maçom bode? Certamente porque ele é o mais velho, aquele que tem mais vivência ou já tem mais tempo de experiências e tem tudo que é ruim e que é bom já reunido ali, porque já passou tudo, então ele pode falar. Tem hora que eu me sinto um bode, porque tem até medo disso. Gente, Bode bom dia. velho, já viu falar assim, ó, bode velho? Bode velho. Deixa eu só falar sobre a questão do bode da maçonaria. Nos primórdios, né, quando eles começaram a fazer essas confrarias, essas organizações, eram proibidos, né? Era que nem os cristãos, eles eram perseguidos, né? Eles eram os templários, né? Os templários eram perseguidos. Então, quando ia ter reunião, eles usavam um bode. Eles tinham símbolo, o combinado deles era o seguinte: no dia que um bode sair correndo na rua com um sininho batendo, naquele dia tinha reunião. Então, era sempre o mesmo horário. Então, no dia que o bode saía correndo na rua, era o dia da reunião deles. Então, assim, eu tenho muitos maçons na família, né? Essa foi uma das informações de um dos maçons meus, que são também idosos. De tanto eu perguntar, não sei se isso é verdade, mas eles disseram que a questão do bode... E aí o bode ficou uma criatura sagrada para eles. O bode era primordial, tanto que existe o símbolo, né? Eu acho que bode, para eles, é expertise, né? Que a pessoa tem visão de tudo, sabe? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Então, se sai visando, é porque ele é esperto, ó, vou no sininho, estou visando todo mundo, né? Então... O tanto que evoluiu, que hoje bode é corpo, né? Hoje a mulher usa bode para saída de banho, usa um bode, né? É o tal do body, né? Mas escreve-se bode. É bode. Então, mas aqui vamos jogar no nosso sentido de compreensão, né? Separar aqueles do lado esquerdo e do lado direito, né? Para as ovelhinhas, o lado direito e do lado esquerdo, os bodes. Certamente, o segredo dos bodes vai estar dentro da consciência deles e não vai fazer com que eles cheguem até a direita, né? Às vezes vai passar como um animal bonitinho e tal, mas assim, no final está cheio de pensamentos que não deixa ir para frente, entendeu? Então, eu creio que pode ser nesse sentido, a separação da esquerda os bodes, a direita as ovelhas, porque a ovelha é um símbolo de docilidade. Do ponto de vista Era isso que eu ia moral. comentar. A ovelha, ela é mansa, ela é pacífica. O bode, ele é mais agressivo, né? Ele bate cabeça, ele briga, ele chuta as coisas, né? Ele dá coice. Né? A ovelha, ela é pacífica. O bode, ele puxa briga uns com os outros, ele puxa briga com as ovelhas, puxa briga com o resto do rebanho todo. A ovelha não, moral, ela convive em paz com os outros, né? Com o grupo. Por isso o bode corre atrás da gente, ele avança na gente.
Se é coisa que o bode vai para a panela e a ovelha vai oferecer a lã, né? Aham. Só dá a lã. Deve ser isso. Então, mas, de todo jeito, é o simbolismo da época aqui, né? Do costume dos judeus de colocar essa simbologia. Aí a gente vai para 63. Quem lê para nós? A Leila. Eu vou ler. Ninguém se habilita, né? Então eu vou ler. Esse vozeirão seu aí é lindo. A voz de é Brasília. A voz de Brasília. Juízo final, você já leu o 62, agora o 63. Eu estava olhando aqui no Evangelho, era a ideia corrente da época, né? Justamente essa, né? Aí Jesus usava de figuras fortes, mas não explica qual que era a ideia de bode na época, não. Mas eu acho que a mais plausível mesmo é a da Carol. Rusticidade. A natureza do animal, né? Um é manso e o outro, né? O outro é agressivo. Igual quando ele pega a criança, né? Fala, bem-vindo, vinde a mim as criancinhas, não no sentido da criança, mas no sentido da angelitude das pessoas. Das que lhes assemelham, né? Estou brigando ainda aqui até agora. Tendo o bem que reinar na terra, é preciso que dela sejam excluídos os espíritos endurecidos do mal e que possam trazer-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo necessário para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, ele será interdito como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como outrora o foram para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. No capítulo 11, itens 31 e seguintes. Aí que vem a informação, né? Informação que é real da passagem, que a Terra vai evoluindo, o bem vai chegando, os maus têm que sair. Isso é a separação, assim como aconteceu com Capela, né? Vieram os adâmicos para cá e, na verdade, estavam vindo para uma terra mais árida. Saíram de um lugar onde a promessa era maior para aprender em lugares mais necessitados da presença deles e para a melhora deles. Assim vai acontecer com a gente, né? Seria, vamos dizer assim, a resolução final das nossas trajetórias. Então, seria a separação do joio e do trigo, né? Onde ficariam aqui os espíritos melhores em condições de continuar na Terra, e aqueles que não tivessem condições iriam passar por migração. Iam para outros planos já organizados, que já estão prontos para receber, pela reencarnação também, né? Reencarnaríamos, ao invés daqui, reencarnar lá. Não tem nenhuma nave que vai nos levar. Claro que essas migrações têm outras análises para fazer, como que ela se dá, como é que se tira um espírito de um planeta para outro planeta. É simplesmente colocá-lo em uma atmosfera do outro planeta e ele encarna lá, ou tem algum procedimento? A coisa não é tão simples assim, porque há diferenças vibratórias, né, que
que existe de um plano para outro, tem que adaptar perispiriticamente às funções mais grosseiras ainda do que ele tem aqui, porque vocês já notaram que o planeta vai evoluindo, se você não vai se adequando, você vai se sentindo fora do contexto. É natural isso. A Terra vai melhorando, as coisas vão acontecendo e você não acompanha a socialização da Terra, o trabalho que a Terra vai entrando num processo de solidariedade. Aí você é muito egoísta, como é que você dá conta de um negócio desse? Você sente pavor, sente que os proletariados estão invadindo, né? Invadindo a paz das pessoas que se dizem inteligentes, né? Então, às vezes, a gente vê disparates acontecendo, falas desinteressantes, né, com relação àqueles mais simples, né? Colocando-os como lixos, como pessoas ruins, e não é assim. A gente tem que considerar a igualdade. As pessoas têm potenciais iguais, olhar para as outras pessoas de forma igual, né? Esse é o sentido da busca de Deus, o sentido da igualdade. Então, enquanto a gente olhar o outro com desigualdade, vamos dizer assim, com pré-conceito, né, delas, a gente não avança, a gente permanece no mesmo lugar, ou para trás, né, ou nos coloca mais em aflição. Então, talvez seja por isso que a gente deve ser um bode, né? Deve ser. Isso é por isso. Tenho medo de ser um bode, viu, Veja-se Peri? aí, né, bodes aí, nós somos todos, homens e mulheres, né? Não tem nada a ver com o gênero, não. Né? Não, tem não. É atitude mesmo, né? Atitude, As, esforço. as mulheres são as cabras, né? É, Lá no Nordeste, cabras são os homens, né? Porque eles falam assim, aqui é cabra macho. No Nordeste, cabra é homem. Ele não mulher é vai falar cabra que é da cabra peste. fêmea, cabra da peste. Vamos lá, 64. A doutrina de um julgamento final, único e universal, colocando para sempre fim à humanidade, repugna à razão, no sentido que ela implicaria a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra, e a eternidade que seguirá a sua destruição. Pergunta-se de qual utilidade seria, então, o Sol, a Lua e as estrelas, as quais, segundo a Gênese, foram feitas para clarear o nosso mundo. Admira-se que uma obra tão imensa haja sido feita para tão pouco tempo e para proveito de seres cuja maior parte estava devotada antecipadamente aos suplícios eternos. Já pensou, hein, Peri? Já pensou? Você olhar a lua, o sol, as estrelas, a natureza, tudo bem bolado, tudo bem feito, para ter duração, para Deus criar, colocar a gente aqui, depois separar e acabar com tudo, com a criação. Não teria sentido. Numa geração só, né? Deus já dizer, bom, os bons estão aqui, os que não são bons estão fora, e acabou o planeta. Já pensou? No juízo final, isso aí tudo seria resolvido num momento só, né? É, Seria um absurdo. Ele estaria trabalhando contra a própria estabilidade que ele criou, né? A própria condição de progresso, de evolução que ele criou. Imagina como que seria irresponsável o ato divino, né? como se Deus quisesse. Bom, eu vou criar tudo isso levará alguns milhões de anos, aí a geração que eu colocar nesse planeta encerra-se
e acaba-se tudo, aí eu pego só os escolhidos, né? Porque tem os escolhidos, né? Nós não Para somos onde os escolhidos. escolhidos vão? Então, vamos para o céu, ficar Vai contemplando, ficar contemplando lá do olhando para a lado cara de deles, né? Deus, assim, Sentado com contemplando ele. ali, Oi, meu Deus. eternamente. Oi, meu filho. Oi, meu Deus. Oi, meu filho. Tudo bem? É, Deve ser o assim. resto da Rodeado de vida, né? anjos tocando harpas, né? É, a harpa. Aí a harpa serve, né? Nesse caso, sim. Aí a nossa harpa serve. A harpa paraguaia, não. A harpa paraguaia é de bordel, não serve, não. 65. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria até certo ponto admissível para os que não procuram a razão das coisas, quando se acreditava que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que tudo no universo fora feito para seus habitantes. É, porém, inadmissível, desde que se sabe que há milhares e milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades pela eternidade afora, e entre os quais a Terra é um dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Só por este fato vê-se que Jesus tinha razão de declarar a seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer, porque não as compreenderíeis, visto que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras. Certamente os apóstolos, Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido de modo diverso alguns dogmas se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que possuímos hoje. Esta é a razão de Jesus ter adiado a complementação de seus ensinos e anunciado que todas as coisas haviam de ser restabelecidas. Então, pensava o quê? Que a Terra era um único lugar. Era o Já mundo. pensou? Era um mundo, era o único lugar no universo. Que tudo estava ao redor como fantasia, né? Estrelas e tudo mais. Isso era tudo para o homem contemplar. Já pensou, gente, se tivesse Paulo e os primeiros discípulos conhecimento de astronomia, a astronomia atual, o que se tem os físicos, geólogos, geógrafos, químicos, físicos. Já pensou se eles tivessem esse conhecimento de hoje? Como seria a revelação? Totalmente diferente, claro. Se a gente fosse fazer uma revelação dessa de hoje, é diferente. Ela já existe na voz da ciência. A gente tem muitas revelações. Falta a ciência, o sentido da espiritualidade, coisas que eles vão descobrir. Por isso que é importante a gente saber que a aliança das duas, da ciência e espiritualidade, é que vai fazer a diferença. É que esses homens pensadores que já são espiritualizados, quando eu vejo um cientista falando, eu fico admirado de ver a magnitude dos conhecimentos deles. Realmente falta muito pouco para eles achar o dente da engrenagem. É muito pouco mesmo. Eles vão achar muito rápido. Tem muitos espíritas, muitos espiritistas envolvidos na ciência e que vai fazer a diferença com certeza. Então, mas naquela época, essa revelação veio enigmática exatamente porque era uma situação que todos tinham. Se ele falasse algumas coisas que não podia dizer, como Jesus colocou aqui, não ia compreender. Então, tem que ser igual você fala para a criança, né? Esse doce faz mal, mas você não vai falar para ela, porque tem esse composto químico, açúcar, faz mal, isso aqui vai atrapalhar a sua glicose, vai atrapalhar o seu organismo, as moléculas, não, ele não vai entender. Até tem algumas crianças nascendo aí com esses entendimentos, mas assim, é porque está aberto o
campo mental delas, né? Para que elas enxerguem o que elas já sabem. Mas, por enquanto, abafam, elas chegam abafadas, essas informações, e tem que contentar com o momento que vivem. Por exemplo, as coisas, os objetos, o brinquedo, justamente para uma escola, servir de escola para essas crianças avançarem na moralidade. Se eles tivessem moral, certamente o homem, a criança da Terra, o espírito encarnado, já teria muito mais aberto o campo da mente, da lembrança, dos conhecimentos, e isso vai acontecer na Terra futuramente, né? Que a gente sabe que há uma tendência do espírito encarnado não ter esse período tão alongado da infância. Em planetas já existem condições assim, o espírito já encarna com toda a perspectiva. Mas aqui não estava assim, a gente tinha Daniel, limite, tudo muito limitado. é interessante você falar sobre a questão da ciência, né? Na época, lógico que se Paulo, né, ou se os apóstolos tivessem esse conhecimento, a coisa não iria fluir também, eu entendo, só porque essa questão da ciência, parar, nós estamos vendo isso desde os pré-socráticos, nós temos a teoria atômica da época do Demócrito, quer dizer, ele já falava de átomos simplesmente intuitivamente, né? Então, assim, toda a base da ciência hoje é de milhões de anos atrás, assim, a gente já estava tudo na teoria, já estava tudo aquela base. Só que ninguém entenderia. Tanto que hoje, se os cientistas estão... Claro que eles vêm, né? Hoje a gente entende sobre a questão da reencarnação. Quantas vezes essas pessoas tiveram que vir para perceber, né, a física, a química, para depois voltar de novo, para que a gente tenha o que nós temos hoje. Né? Quantas milhares de encarnações eles tiveram. Então, assim, Jesus não tinha a menor noção mesmo são não chegaria, né? até nós, não chegaria até nós. Os flashes sempre existiram, como a verdade está estampada à sua frente. Todos os flashes você tem. Você vê a solução do câncer, a solução da AIDS, está tudo à sua frente. Às vezes você passa por ela, pisa nela todo dia, né? Então, isso acontece, mas ela não está estampada. Então, o conhecimento sempre esteve presente à nossa frente, as informações sempre chegaram, né? E sempre foi colocada a verdade para nós de forma espetacular, assim, porque o homem ele não tem percepção para isso, não tinha percepção para isso e nem tem para muitas coisas hoje, né? Então ele passa diante de uma verdade e ele não sabe que é a verdade, ele não sabe que ali tem a resposta. Você faz uma plantinha na sua casa, você está achando bonitinho e tal, às vezes ela é a solução para muitas enfermidades, para muitos problemas humanos, e a gente ainda não tem essa descoberta, né? Então, falta descobrir como nós não descobrimos os primórdios do átomo, os primórdios das informações mais básicas hoje da ciência, né? Mas elas sempre estiveram com espíritos que trouxeram flashes, tiveram momentos para colocar para o homem pensar, continuar pensando por 1000 anos, por 2000 anos, 3000 anos. Então, as informações sempre vêm. As pirâmides é um exemplo disso, né? Está aí para o homem pensar quantos 1000 anos, né? Então, técnicas utilizadas naquela época, mas que eram técnicas de um povo muito restrito, incubado ali, que ele não podia nem dividir aquilo com a humanidade terrena, porque não tinha condições de aprendizado. Então, só hoje que o homem pode começar a entender algumas coisas do passado. Entendeu? Começar a entender alguma coisa. Olha para você ver. A gente não tem um estudo do livro, né? A gente estudou a obra de André Luiz, ficaram 2 para trás, porque ali ninguém tinha condições ainda de fazer o estudo do mecanismos da mediunidade
e Evolução em Dois Mundos. Eu já É, peguei porque são- Evolução em Dois Mundos para ler, fui para uma biblioteca e pegava o dicionário e não entendia patavina de nada. Deixei para lá, falei, ainda não está na época ainda, eu tenho que fazer, tem que ainda passar por médico, ser médico um dia, esses ensinamentos todos, química, biologia, física. Como que entende um livro daquele? E quem vai passar esse ensinamento, que tenha condições de passar, que entende, vai ficar todo mundo boiando, a maioria vai ficar boiando. Você vê, a gente porque não sabe nada ainda hoje, já entende isso aqui, aí a gente ainda não sabe nada, né? Aconteceu isso comigo também. É porque são obras assim que têm codificações, tentativa de explicar o inexplicável muitas vezes para nós. Então usa-se palavras para tentar explicar uma verdade simples. Na verdade, são verdades simples que você conversa todo dia e não sabe que conversa em Evolução Dois Mundos, que conversa no dia a dia, que você não sabe o que é um mecanismo da mediunidade. Então, às vezes, você está falando simples, não aprofundado, porque se você aprofundar, você tem que usar outras palavras. Então, ali faz isso. O problema é que quando aprofunda, aí você tem que usar umas palavras, alguns códigos que não tem no vocabulário comumente, que não é da nossa área. E aí é onde entra o problema. É igual você estudar medicina. Você vai estudar medicina, você vai entrar em palavras que é da área, palavras técnicas. Você São vai usar, técnicos, né? Esses você vai livros são técnicos, apesar da são técnicos. profunda mensagem moral que tem ali dentro, né? Mas são técnicos, Só que a você tem que linguagem. traduzir com uma linguagem simples. É isso que é a questão dessas obras. Dificuldade. Igual você vai estudar química, você tem um punhado de códigos diferentes. Não gosto disso, não, está muito complicado. Você vai estudar latim, aí você tem que aprender a língua, as formas da variação linguística, Tem que né? entender o que é declinação, viu? Que o latim me zoneia a cabeça. O tal da declinação. Você não Então você tem fazer uma leitura corrida, para mim, o texto do latim até hoje, eu tenho, dá maior nó na minha cabeça. Agora, a verdade, ela é estampada simples. Você enxerga simples. Você vê a química, física, tudo simples à sua frente. Está retratado. Deus não complicou nada. Ele está mostrando para você como é belo toda essa indefinição que existe dentro de nós. Se eu chegar a falar tecnicamente sobre um caule, né, de um certo vegetal, eu posso usar códigos para tentar decifrar aquele caule. Mas eu olho o caule, ele é simples, singelo, né? Eu sei que ele vai me fazer bem, por exemplo, a determinados problemas do organismo. O índio usa tudo isso com simplicidade. Ele vai no mato, pega uma folha, pega um ramo, ele está agindo com todos os conhecimentos do Evolução em Dois Mundos e do mecanismo da mediunidade, por exemplo. Entendeu? É um exemplo simples que eu estou dando aqui. Então, o uso nós fazemos disso constantemente. O problema é você penetrar nesse conhecimento e fazer isso virar conceito. É aí que nós nos conturbamos um pouco. Vamos lá no 66. A gente vai encerrar essa parte aqui, hein? 66 e o 67, né? Vamos lá no 66. Moralmente, Oi? moralmente, um julgamento definitivo e sem apelação é inconciliável com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta sem cessar como um bom pai, deixando sempre um caminho aberto aos arrependimentos e pronto a estender os seus braços ao filho pródigo. Se Jesus houvesse entendido o julgamento neste sentido, teria desmentido as suas próprias palavras. E depois, se o julgamento final deve surpreender os homens de improviso,
no meio de seus trabalhos comuns, e as mulheres grávidas, perguntava-se com qual objetivo Deus, que não fez nada de inútil nem de injusto, faria nascer crianças e criaria almas novas nesse momento supremo, no termo fatal da humanidade, para passá-las por um julgamento ao saírem do seio materno, antes que tivessem consciência de si mesmas, enquanto que outros tiveram milhares de anos para se reconhecerem. De que lado, à direita ou à esquerda, passarão estas almas, que não são ainda nem boas e nem más, e a quem todo o caminho ulterior de progresso está doravante fechado, uma vez que a humanidade não existirá mais? E aqueles cuja razão se contenta com semelhantes crenças, as conservem, é seu direito, e ninguém nisso encontre o que censurar. Mas que não levem a mal que nem todo o mundo seja da sua opinião. Isso. Quando você põe um gato no canto, como é que você prende ele, hein, para pegar um gato? Como é que você põe um gato no canto e você quer pegar o gato? Você tem que fechar faz todas uma as armadilha, possibilidades para né? não fugir. Hã? Você faz uma armadilha, você fecha tudo, né? É porque o gato não aceita coação, né? Isso é difícil responder a sua pergunta, Daniel. O gato, olha, se você prender um gato no canto, ele não vai aceitar de jeito nenhum, né? O que você tem que fazer? Você tem que deixar uma válvula para ele fugir, senão ele vai te arranhar, não é? E a gente sabe que Deus sempre deixa uma válvula de escape para nós. Nós estamos ruins, não estamos fazendo bem, mas sempre tem uma chance de você sair da forma que você está. Então, ele sempre deixa uma válvula. Chama-se o quê? Arrependimento. Essa é a nossa válvula. A humanidade tem que ter essa válvula. Deus colocou para nós a condição de nos arrepender, de reconstruir. É aí que está a destruição do juízo final. Se você pode arrepender, qualquer momento, Deus te dá essa condição de você sair da condição que você está, sair do buraco. Ele sempre deixa uma corda. Sempre deixa uma corda. Então, é aquele menino... É a culpa, né, Daniel? Que não é a culpa, né? Porque as pessoas confundem a culpa com arrependimento. A culpa te paralisa, não faz ir para frente. A culpa te retarda. A culpa te para, né? Te para. Então, eu acho assim, a gente como educador de filhos, o filho quer ir sozinho, o filho quer avançar sozinho, quer mostrar que ele pode, e você, às vezes, não pode orientá-lo até o fim, você tem que deixar ele a experiência. Então, ele quer viajar sozinho, ele quer ir sozinho. Então, o que você faz? É um trem, né? Ele vai viajar de trem, deixa ele sentado, né? Tem um videozinho bacana aí que já postaram uma vez. Ele senta na frente, deixa o filho sentado na frente e você senta lá no último vagão, sempre por perto. É assim que você tem que fazer. Deus é a mesma coisa, ele está sempre dando válvula para nós, sempre a condição de você se arrepender, de você ter volta. Não coloque nada, não coloque um gato sem saída, ele te arranha tudo, né? Então, nós temos que ver a vida mais ou menos assim, com todas as pessoas. A pessoa ela não está agindo bem comigo, né? Dê uma chance para ela, né? Não condena ela de imediato. Ah, não, fulano falou que ela é assim. Não, não vai. Procura você mesmo encontrar a resposta e a hora que você encontrar a resposta, procure fazer o melhor para ela, para essa pessoa.
É assim que nós devemos agir, né? Senão, ela não cresce. Sempre vai ter alguém abandonando, deixando de lado, né? Isso para a gente crescer junto. Esse é o sentido de ser solidário, de ser bons um com os outros, porque Deus é assim com a gente. Deus nos dá a porta do arrependimento. E aí, isso eu acho que é tudo, gente, né? Destrói essa teoria do juízo final, né? Não tem essa condenação final, senão Deus não teria dado nenhuma condição de arrependimento, né? Então, às vezes, tem um pensamento da igreja até que o indivíduo, se ele estiver errando a vida inteira e chegar no leito de morte e pedir perdão, ele está perdoado todos os problemas dele, todas as falcatruas que ele já fez. Se ele fizer isso de coração, ele está perdoado. Não é bem assim, ele está realmente com porta de saída. A misericórdia divina vai funcionar. Ele está se prontificando aí a crescer. Mas as consequências daquilo que ele plantou, né, terá que enfrentar. É natural, é lei de causa e efeito, ação e reação, né? Você depende de todo um conjunto das pessoas que você lesou, que você feriu, se elas vão te aceitar, se não vão, se vai perdoar ou não vai perdoar, né? Então, a gente cativou, a pessoa evoluiu, a gente tem que torcer para o indivíduo que a gente prejudicou evoluir, né? Mas tem outros que vêm. Se ele te perdoou, pode ter certeza que outras missões aparecerão na sua frente, como compromisso. E aparecerá porque você tem peso de consciência, assim que você vai evoluindo, você tem o peso da consciência e sabe que tem que fazer aquilo que você deixou, refazer aquilo que você deixou para trás. Eu não consigo chegar à altura maior com a peso de consciência. Eu não fiz, eu tenho que voltar para ajudar a humanidade nesse sentido que eu prejudiquei. Mas as pessoas que eu já prejudiquei já evoluíram. Não, mas eu vou fazer para outros. Essa é a consciência que tem que nascer dentro dele. Então, não é um martelo divino que vai condenar ele, não. É ele que vai se colocar na sua tranquilidade espiritual, voltando e refazendo aquilo que ele deixou para trás. Não passa para frente sem ele estar de livre consciência, tranquila. Isso não acontece. É por aí. Então, já pensou, gente, Deus lançando uma condenação para os desprevenidos? Deus lança lá, não, vai ser assim, a pessoa que está com a criança, não, vai cair uma água quente em todo mundo, vai cair do céu um magma, né? Vai destruir toda a humanidade, vindo do céu magma, nem de baixo não é, de cima. Aí cobrindo toda a humanidade de dor. Então, sem avisar ninguém, né? Isso seria uma brutalidade divina e não tem sentido, não faz nem sentido discutir, porque realmente Deus não é assim, né? Então, um finalzinho aí, 67. Não é todo mundo que não concorda, isso aqui que é mais interessante, né? Isso. Servem semelhantes crenças, quem com elas se contenta, mas, né, todos estão no seu direito e ninguém tem nada a ver com isso, mas não se aborreçam, se nem todo mundo concorda com elas. Da mesma forma, nós não devemos nos aborrecer se não concordam com as nossas ideias, porque eu acho que né, nós achamos que as nossas ideias aqui são corretas, o outro eu não acho, né? Eu tenho certeza. O outro acha também, eu tenho certeza que são, né, as deles. Então, isso aí eu acho que é o mais difícil ainda, né, na nossa evolução, ter essa aceitação, né, da verdade do outro. Aceitar, não precisa, né, fazer. Eu acho, agora eu já consigo administrar um pouco melhor isso aí, mas antes eu era assim, bem intransigente. Eu não conformava porque a pessoa não pensava, porque a lógica era aquela, sabe? A mãe dos meus filhos,
desde que eu a conheço, né, depois, principalmente depois que nós casamos, botaram na cabeça dela e ela aceitou como verdade que essas pessoas que vão na igreja toda noite cantar, louvar e contribuir financeiramente, Jesus virá buscar. E ela, um dia, eu estava muito nervoso com essas concepções dela, estava muito bravo de não conseguir. Eu queria que ela entendesse da forma como eu entendo, né? Aí ela começou a bater o pé e falar: Jesus virá me buscar. Jesus está voltando. Jesus vem me buscar. Eu estava muito nervoso. Falei: então fala para ele vir logo, porque senão quem vai sou eu. Porque ela tem uma plena convicção até hoje de que Jesus vai vir buscar. Só que nunca busca, porque não vai buscar, né? E eu estava nervoso, falei: então, por favor, pede para ele vir logo. Mas é difícil. O que nós estamos tratando aqui, essa coisa da intolerância religiosa, né? Eu sei muito bem o que é isso, tá? Eu tenho que tomar, até hoje, eu tomo o maior cuidado possível ao meu alcance para não ser intolerante, sabe? Verdade. Com esse neopentecostalismo que tomou conta aí do povo brasileiro, né? Que isso não é universal. Isso a gente Ô, sabe Peri, só. mas o mais complicado que eu acho, isso eu via no meu trabalho, as pessoas, né, falarem, né, as pessoas que estão nessa vibe do pentecostal, que o Deus é deles, né? Eles tomam posse e É, colocam Não, o Deus. Deus é dele. E eu fiquei tão assustada que quando ela falou assim, isso não é com você. O meu Deus é que está fazendo isso para mim. No dia que eu ouvi isso, eu fiquei assim, mas aí eu fiquei quieta, esse negócio eu fiquei pensando durante muito tempo, né? E aí eu fiquei pensando assim, falei assim, não, e assim, elas têm tanta convicção de que realmente são escolhidos e que Deus excluiu, principalmente esse povo espírita, tá tudo no inferno, Vai, se a pessoa falar isso para mim, se tá a tudo pessoa no falar isso para mim, eu barro, falo tudo assim, no ó, barro, pede para amor ele de me Deus. ajudar. Se a pessoa falar isso para mim, eu falo assim para ele, ó, fala para o seu Deus me ajudar, porque eu estou precisando da ajuda sua. Você tá doido, não posso falar isso não, porque esse Deus deles me exclui, filho. Não não, posso pedir esse favor, não. o Deus deles tem exército, o Deus dele é militar, é o Senhor dos Exércitos. É muito maluco isso, eu foi caladinho, nunca mais na minha vida eu falei nenhuma referência sobre Deus, nem nada assim. Não tem, Falou do Deus dele, eu fico quietinho. eles não têm filosofia. O Deus deles é empregado deles, é escravo deles. Né? Eu vou pedir para Deus e Deus vai me dar isso porque eu sou filho de Deus. E se Deus é dono do mundo e eu sou filho de Deus, eu também sou dono do mundo. Então eles querem bens materiais, instigado por essa ideia de que qual pai que dá ao filho a cobra quando ele precisa de pão? Não tem uma citação de Jesus assim? Então, eles interpretam isso tudo em próprio benefício, apoderando-se de Deus. Deus é deles. Deus fala com eles. A mãe dos meus filhos diz que Deus fala com ela. Eu falei, então você tá melhor do que Importante, né? você está melhor do que Moisés. Eu sou um privilegiado. Eri, mas Deus fala comigo também. Então, comigo ele fala através dos pássaros, né, dos animais, da minha natureza, da minha saúde, E da né? sua Mas consciência, e nem sempre está falando direito. então, o homem de Deus lá, o homem de Deus Consciência sua, dependendo do que você entende, às vezes não está interpretando direito Deus, né? exato, o homem de Deus dele sabe todas as coisas, porque Deus fala para ele. Então, quando ele fala, a partir de amanhã faremos a dieta de Daniel. A dieta de Daniel é ficar 50 dias sem comer nenhum tipo de tempero, sal, açúcar, pimenta, nada.
uma vez quase que desencarnou minha mulher e meus 2 filhos, porque ela levava eles nessa seita, né? E eles Essa estavam dieta é brava. pálidos e desmaiando e nossa, papai, eu tô para cair assim no chão, assim, eu falava isso. Então faz. Aí me Passando por isso. Aí me sugeriram fazer a dieta de Paulo, né? Que era comer gafanhoto nas viagens dele, né? Mas é assim mesmo. Mas isso foi muito útil para mim, porque foi quando eu comecei a buscar Deus, que eu não sabia que Ele estava comigo, que eu fazia parte desse Deus, né? Foi quando eu fui buscar a verdade que liberta, que é essa verdade aí trazida por Jesus através da doutrina espírita. Foi o que acalentou meu coração. Bom, então tá bom, gente. Ó, eu acho que por aqui tá bom. Falta só o 67, mas assim, esse 67 a gente começa nele para começar o São Chegados os Tempos, e vai dar um link bacana aqui. Tá? Vai ser um preâmbulo, né? Porque aí a gente encerra um período, começa o outro, bacana, interligando, tá? E aí a gente encerra nesse final agora dessa semana, e só janeiro, dia 16, né? A gente vai dando informação aí no grupo sobre o andamento daquela ajuda de vocês, com todos nós aí no trabalho, e vamos que vamos, né? E a gente vai ficar com saudade de vocês, mas é assim mesmo, né? Dia 15 é quinta-feira, dia 16 é sexta. É sexta? Ué, então fiz dia conta 15 errada. dia 16 é sexta-feira. De janeiro? Não, Não, dia... Domingo, então é 14. domingo. 16. É domingo, dia 16 é domingo. É mesmo? domingo. Desculpa, é mesmo, tá certo, desculpa. Estou Gente, viajando aqui. então Você dia tem 16 alguma de ideia janeiro. já? Você já tem dia alguma 16. ideia do nosso próximo livro a ser estudado? Porque Aí você viu nós vamos conversando no grupo durante as férias, a gente vai lançar algumas ideias, tá? Aí a gente vai discutindo no grupo, tá? Beleza? Beleza. Muito obrigado a todos, então. Obrigado, Lúcia, Perim, Flávia, Amaro ficou caladinho, Osana, Toninho, né? Toninho deve estar aí, Francisca, Leila, obrigado. Obrigado, Eleusa. Feliz ano novo para todo mundo, né? Ana Carolina, a Lilian, Guilherme e companhia, né, Guilherme? Pessoal seu. Então, vamos lá. Obrigada Muito obrigado a todos, encontro. gente. Felicidade. Valeu. Bom Natal, bom Ano Novo para todos. Bom Ano Novo para todo mundo. Bom Natal para todo mundo aí, gente. Beijo, Flávia. Feliz Natal.